Conselho Consultivo, o início do debate sobre o Orçamento do Estado centrou-se na refundação do Estado, uma palavra que a oposição recusou em toda a linha por entender que é um ataque à Constituição. Ainda o debate mal tinha começado e já Passos Coelho apontava o dedo ao PS. A alternativa de um segundo resgate e de um segundo programa de assistência. Apesar de todas as ambiguidades, esta é a alternativa que o discurso do Partido Socialista mais tem favorecido. Mas ainda não tinha acabado o discurso de abertura e já dava a volta ao texto para pedir consenso político em torno da célebre refundação. Falei há dias de uma refundação, isto é, da necessidade de voltar ao princípio fundador do nosso programa de ajuda externa, que postulava um compromisso alargado a todos os partidos do arco da governação. Está perdido, está aflito, está numa camisa de 7 varas, não sabe como há de sair dela e, por isso, acena ao Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro, o aceno ao Partido Socialista vem tarde. O que eu estou a dizer a todos os partidos, mas em particular àqueles que têm responsabilidades do arco da governação, e em particular ao Partido Socialista, que negociou este memorando de entendimento, é que seja convocado ao debate, sobre a reforma do Estado que nós precisamos de fazer. O Primeiro-Ministro admite que a refundação vai além do memorando de entendimento. Nas entrelinhas, a oposição vê um ataque à Constituição. Mas quero dizer de uma forma muito clara, Sr. Primeiro-Ministro, que com o PS não haverá revisão constitucional para destruir o Estado Social. Qual reavaliação, qual carapuça, Sr. Primeiro-Ministro? O que pretendem, de facto, é rasgar a Constituição na sua dimensão social. Este é o orçamento que promove a pobreza, é o orçamento que promove a divisão social. Se refundar é de responsabilizar o Estado das suas funções sociais, não é necessário, porque o Governo, desde que tomou posse, não tem feito outra coisa senão de responsabilizar-se das suas funções sociais. E em torno da refundação, grande parte do debate passou pelo jogo do empurra nas responsabilidades. A refundação do memorando de ajustamento é da sua exclusiva responsabilidade, do Dr. Paulo Portas, do PSD e do CDS-PP. Só os senhores responsabiliza. O Governo está cá desde o início para assumir as suas responsabilidades. Mas, Sr. Deputado, não pense que demagogicamente o senhor pode fugir às suas, dizendo apenas ao Governo que não está disponível para esse debate. Diga isso ao país, porque é o país que quer saber. Quando é que decidiu avançar para a refundação do programa de ajustamento? Quando é que avisou o Sr. Presidente da República dessa refundação? Quando avisou a Troika? E qual é ou qual foi a reação da Troika em relação à iniciativa de refundar esse memorando? A mim pareceu-me que era bastante claro que, na sequência da 5ª revisão que fizemos do memorando, ficou assente que entre o 6º e o 7º review, entre a 6ª e a 7ª reavaliação, nós iríamos discriminar um conjunto de medidas concretas, de cortes permanentes de despesa pública na casa dos 4.000 milhões de euros. Seguro manteve a recusa até ao fim, mas prometeu dar resposta à carta de Passos Coelho, que ainda não recebeu. No plano económico, perante a insistência da oposição, Pedro Passos Coelho negou que o Governo esteja a negociar um segundo resgate. Reconhece o Primeiro-Ministro que o Orçamento do Estado para o próximo ano é duro, mas também necessário, depois do que diz terem sido anos de fantasia e endividamento público. Chegou a hora de Portugal pagar a fatura com grandes doses de austeridade. O Orçamento de Estado serve o objetivo vital de levar a bom porto o nosso processo de ajustamento. É de uma grande exigência e pede sacrifícios pesados aos portugueses. Todos os membros do Governo têm consciência disso e não é de ânimo leve, nem sem ter considerado todas as alternativas razoáveis que apresentamos a nossa proposta de orçamento para 2013. A proposta de orçamento foi entregue no Parlamento há cerca de 2 semanas e o Governo já fala da possibilidade de serem necessárias mais medidas. Para a oposição, tal discurso esconde o pedido de mais dinheiro à Europa. Em apenas 2 semanas, descobriu a necessidade de mais 4.000 milhões de euros de austeridade. E não satisfeito, vem falar-nos de um segundo resgate. Sr. Primeiro-Ministro,
O que é que mudou? Vem defender um orçamento em que ninguém acredita. Vem defender um orçamento que está montado para levar Portugal ao segundo resgate. Que não fique nenhuma dúvida a este respeito. O Governo nem está a preparar nenhum segundo resgate, nem está a preparar o caminho para nenhum segundo resgate. Apesar do enorme aumento de impostos contido na proposta de orçamento para 2013, o Governo tem na manga um plano B. Ainda não aprovou o orçamento e já nos vem dizer que não bastam estes cortes. Já disse que o Governo tem um plano B, que o Governo tem outras medidas preparadas para o caso do orçamento derrapar. Tem que dizer aqui em Portugal o que é que andam a combinar lá fora com o Fundo Monetário Internacional. O que esta regra que o senhor deputado apresentou como sendo um plano B significa é que o Governo se comprometeu, no âmbito dos 4 mil milhões de euros que o Estado se compromete a cortar adicionalmente até 2014, o Governo está na disposição de adotar medidas contingentes até 0,5% do produto, se isso for necessário. Feitas as contas, representa 832 milhões de euros em cortes na despesa, pensados para o caso da execução orçamental derrapar. O que deve acontecer dada a previsão de recessão de 1% da economia inscrita na proposta do Governo. Irrealista, considera a oposição, que é convidada a tentar melhorar o documento. Há um trabalho importante a fazer de forma conjunta e articulada entre o CDS e o PSD, no sentido de, obviamente, mantendo a estrutura, mantendo a essência de um orçamento que é um orçamento de salvação nacional. Dentro dessa perspectiva é possível fazer esse trabalho profundo, sério, sereno, com sentido de Estado, possamos, de facto, apresentar propostas na especialidade. Nós estamos disponíveis para apresentar conjuntamente nas bancadas da maioria propostas que possam melhorar o orçamento, mas também estamos disponíveis para poder acolher boas propostas da oposição, se as houver. O seu falhanço recessivo colocou o país a caminho do abismo. Não conte com o PS para o ajudar a carregar no seu acelerador. Não conte. O Partido Socialista recusa negociações com o Governo e fecha a porta a um sim ao orçamento, que, depois de votado no plenário, segue para a discussão na especialidade. Para debater estes temas, contamos com a presença de Miguel Varela e Avelino de Jesus. Os dois, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. Miguel, começo por si. Como é que vê a discussão ontem em torno do orçamento, que acabou por ficar claramente marcada por esta questão da refundação? De facto, discutiu-se muito, mas quer dizer, ideias concretas apareceram poucas. Eu acho que o Pedro Passos Coelho está a pagar o erro da falta de visão, da falta de um projeto concreto e de uma estratégia que servisse de base a este Orçamento de Estado. Portanto, a ideia da refundação, quer dizer, que ainda não temos o aspecto mais prático da ideia de Pedro Passos Coelho, eu penso que é uma boa ideia, mas peca por tardia também. O timing não foi o mais oportuno. Porque um orçamento, em princípio, deve servir de base para a execução de uma estratégia. E eu acho que aquilo que tem faltado a este Governo, além do problema da comunicação, é exatamente a falta de uma estratégia de modelo para aquilo que queremos do Estado. Uma coisa é certa, e acho que isso, quer dizer, todos os portugueses, as empresas, as famílias, já chegaram à conclusão que estamos perante uma crise que vai levar muito tempo a ser ultrapassada. Estamos perante uma mudança clara daquilo que tem sido o paradigma até agora. E, de facto, não podemos continuar a viver com o Estado que temos. Aquilo que conhecemos em termos de modelo de Estado, ou de Estado social, ou do próprio papel do Estado na economia, esgotou-se. Quer dizer, não há dinheiro para financiar isto e as pessoas, quando se queixam, não quero pagar tantos impostos, ao mesmo tempo não querem perder aquilo que é a assistência do Estado. Quer dizer, temos que começar a escolher onde é que o Estado deve intervir. E a falha de Pedro Passos Coelho, penso que tem sido essa. Quer dizer, devemos realmente repensar, já foi debatido até aqui nos vários programas aqui da Comissão Executiva e do Conselho Consultivo, devemos repensar, de facto, quais são as funções do Estado. Eu penso que faltou isso ao Governo desde há um ano e meio, que tem faltado exatamente esse tipo de discurso. Quer dizer, tem sido
a ideia de arranjar dinheiro a todo o custo para financiar realmente o déficit, mas pouca visão estratégica pelo lado da despesa. Os cortes têm sido cegos, é cortar nas pensões, cortar nos ordenados, cortar nos subsídios, mas não há uma estratégia coerente, é cortar para poupar e para ganhar dinheiro a todo o custo através da carga fiscal. Portanto, tem sido pouco original este governo. E agora parece que acordou para a realidade das coisas e, de facto, chegou à conclusão que é o mais óbvio, quer dizer, o Estado que temos não serve. E tem que ser repensado. Temos que pensar o papel do Estado na saúde, o papel do Estado na educação, e talvez se isto tivesse sido dito logo no início, doía menos às pessoas ouvir, as pessoas sabiam com o que é que contribuíam no futuro, e não seria todos os anos este corte sistemático que afeta as pessoas, causa um mal-estar social, como se tem verificado. Avelino de Jesus, o Governo diz que não é possível evitar um segundo resgate se não houver esta refundação do Estado. Eu julgo que essa ideia deve ser vista, digamos, neste contexto. Eu julgo que nós chegámos a uma altura em que se tornou evidente que a Constituição da República Portuguesa é um obstáculo, digamos, à política económica que é necessário, portanto, implementar em Portugal nos tempos que correm. Creio que isso é mais que evidente. Portanto, foi primeiro a decisão do Tribunal Constitucional chumbando os cortes na função pública. Agora, mesmo de pessoas de que não se esperaria tal, ouvimos, portanto, referências à necessidade do Tribunal Constitucional se pronunciar previamente. Portanto, nós estamos numa situação em que, do ponto de vista constitucional, as coisas estão muito complicadas. Portanto, esta iniciativa do Governo, eu julgo que é bem-vinda. Porquê? Porque, digamos, o panorama político português, os partidos em geral e, portanto, os agentes políticos, não estão preparados para fazer as mudanças que se impõem. Eu julgo que esta imposição desta carga fiscal, por um lado, e a evidência da sua insuficiência tornam necessário que se dê um passo em frente. Ou seja, que se aborde claramente a necessidade de cortes na despesa em larga escala e em setores em que não tem sido habitual. Do meu ponto de vista, é muito difícil que as forças políticas tomem essa iniciativa por si próprias sem uma ajuda exterior. Portanto, esta ligação que o Governo está a fazer entre, por um lado, a necessidade de equilibrar o orçamento e, por outro lado, a necessidade de negociar com a Troika, eu julgo que faz parte de uma estratégia que, do meu ponto de vista, é inteligente. Ou seja, nós, tendo que fazer mudanças substanciais, como disse o Varela, na estrutura do Estado, nós vamos ter que ter o apoio, não só técnico, mas a pressão por parte da Troika, não é? Eu julgo que essa estratégia está correta porque a história dos últimos anos mostra, para não dizer das últimas décadas, que nós em Portugal não fazemos alterações substanciais a não ser por pressão externa. Foi desde logo nos anos 60, portanto, as mudanças na nossa estrutura económica que foram impostas pela adesão à EFTA, que por sua vez foram provocadas pela guerra colonial e digamos, pela situação na Europa em geral e pela situação, portanto, que nos impuseram de fora. Depois, quando aderimos à União Europeia, portanto, as mudanças que a nossa economia, portanto, sofreu, ou, digamos, beneficiou mais do que isso, foram também impostas, digamos, por forças exteriores. E agora estamos na mesma situação. Portanto, o que há a fazer ou é feito por uma pressão externa, e aqui, digamos, a função da Troika, do meu ponto de vista, é muito positiva, ou não se fará. É uma oportunidade, do meu ponto de vista. Miguel Varela, o PS diz que a refundação é de inteira responsabilidade deste Executivo. Já a Passos Coelho diz que o Partido Socialista se está a desresponsabilizar. A questão da refundação, eu não sei bem o que é refundação, porque acho que o Primeiro-Ministro não explicou ainda bem o que é essa refundação. Se é da responsabilidade do Primeiro-Ministro, se for uma coisa boa, ainda bem que é. Portanto, agora, a questão da responsabilidade do PS no anterior Governo ter realmente feito disparar a despesa pública, e eu penso que já não está na altura de continuarmos um ano e meio depois a acusar e a apontar o dedo ao Partido Socialista, porque acho que não é só o Partido Socialista responsável, porque isto já vem de trás, que nos últimos 30 anos o Estado tem vivido acima das possibilidades que tem.
E, curiosamente, quando os governantes, sejam eles do PSD ou do PS, quando aparecem na comunicação social a dizer que os portugueses têm vivido acima das suas posses, acho que isto é de uma agressividade quase tonta dizer estas coisas na televisão, porque se quisermos assim, a única agente económica, além das famílias, não é? Porque as famílias já, apesar do esforço enorme que tem sido feito no último ano e meio, conseguiram, e os dados indicam isso, reestruturar a sua dívida perante os bancos, quer dizer, apesar de haver aumento também na entrega das casas e aumento do crédito mal parado. Há também um aumento da poupança. Há um aumento da poupança e as pessoas têm conseguido, ao nível das empresas e ao nível dos particulares, controlar a dívida, o Estado não. A única entidade que tem vivido acima das suas possibilidades ao longo dos últimos 50 anos ou 60 anos tem sido o Estado. Por isso é que existe um déficit sempre acumulado, por isso é que existe dívida pública. Portanto, nós não podemos continuar a sustentar, não é, através dos impostos, que é uma coisa que é um monstro que é ineficiente. O próprio Estado tem que ser reformado. E, de facto, essa refundação é bem-vinda, se essa a estratégia do Governo, é muito bem-vinda. Portanto, temos se o próprio PS tem responsabilidade no anterior Governo em ter feito aumentar a dívida pública, portanto, como digo, o problema não é do anterior Governo, é de uma série de erros, também o PSD tem alguma culpa no passado, mas é bem-vinda essa refundação, seja ela o que ela for, quer dizer, deixe espaço por uma reforma efetiva do Estado, e aqueles 4 mil, a mim parece-me ainda muito insuficiente. Mas ao Passos Coelho estar a associar esta refundação a um acordo e um consenso político aos partidos do arco do poder, não está aqui a pensar na possível revisão constitucional? Sim, como disse muito bem ali o professor Avelino Jesus também, é preciso, obviamente, a Constituição, limita muito a ação do Governo em termos daquilo que são as funções do Estado, não é? Portanto, eventualmente teremos que passar por uma revisão constitucional e temos que ter o acordo também do PS por causa dos 2/3 que são necessários para fazer uma revisão constitucional. Mas há muita coisa que pode ser feita sem revisão constitucional, pensando em cortes efetivos na despesa pública. E esta ambição, que eu penso que foi um erro também desde o ano passado, que regressar aos mercados, fala-se muito em regressar aos mercados, parece que é o objetivo último, é regressar aos mercados. Eu espero que esse regresso aos mercados não seja para contrair mais dívida, porque quando se fala em regressar aos mercados é para contrair dívida, quer dizer, isto é um disparate que é um ciclo vicioso. Aquilo que tem que se começar por fazer é definir uma estratégia, de facto, e reduzir o peso do Estado na economia para libertar também algum dinheiro disponível, rendimento disponível, quer para as empresas, quer para as próprias famílias, porque eu temo muito que para o ano, quer dizer, e as previsões que estão no Orçamento de Estado parecem perfeitamente irrealistas, prever uma inflação de 0,9%, prever um desemprego de 6,4%, quer dizer, vai ficar claramente muito aquém daquilo que vai ser a realidade, porque vai haver uma contração muito grande da procura interna e o nosso mercado funciona, principalmente se as empresas vendem, é para dentro, não é uma indústria exportadora que nós tínhamos em Portugal, e aquilo que vai acontecer para o ano vai ser uma contração muito grande na nossa economia, que vai provocar mais desemprego, vai provocar ainda mais encargos para o Estado. Portanto, a única solução que existe para isto não é financiar o Estado a todo custo, é realmente libertar dinheiro para as pessoas para poderem consumir, para poderem investir, assim é que se relança a economia, assim é que se gera emprego, de facto. E o Estado, neste momento, é o obstáculo a isso. O obstáculo ao desenvolvimento e ao crescimento económico, neste momento, é o Estado. Avelino Jesus, como é que se refunda o memorando e o Estado, o papel do Estado, sem a revisão constitucional? Em que é que o Governo, para já, conseguiria avançar? Eu julgo que a revisão constitucional é inevitável, porque, repare, neste momento, o Tribunal Constitucional, dada a generalidade e, portanto, e os pormenores a que a Constituição portuguesa vai, portanto, o Tribunal Constitucional, na prática, tem instrumentos para impedir que o Governo governe efetivamente, digamos, mesmo sem grandes modificações. E, portanto, não sei, portanto, se houver, de facto, uma colaboração do Tribunal Constitucional no sentido de não aplicar a Constituição tal como ela existe, portanto, não será necessário fazer essa revisão. Agora, mas essa revisão teria de contar necessariamente com o Partido Socialista e há neste momento condições para que haja esse consenso político? Eu francamente julgo que, olhando para a história dos últimos 30 anos, o Partido Socialista foi sempre contra a revisão constitucional, sempre. Portanto, as modificações que se fizeram, quer dizer, não vale a pena estar aqui a enumerar, foram feitas sempre, portanto, o Partido Socialista estando contra inicialmente e depois acabando por ir atrás. Neste momento a situação é particularmente favorável porque temos a Troika a pressionar, não é? Enfim, não estou a ver o Partido Socialista a manter-se na posição que foi afirmada nos últimos dias de não
não colaborar com o Governo nas alterações que se impõem, com a pressão que estamos a sofrer por parte da Troika. Portanto, do meu ponto de vista, mesmo que demore mais algum tempo, eu julgo que o Partido Socialista acabará por colaborar na revisão que se impõe, porque a alternativa, portanto, é a bancarrota, não é? Miguel, para terminarmos, temos mais 5 minutos, vamos tentar dividir o tempo. O Governo tem um plano B, segundo anunciou ontem Passos Coelho. Já há aqui a assunção de que provavelmente estas medidas inscritas nesta proposta de orçamento não vão chegar. Mais medidas de austeridade, o país tem capacidade para aceitar e integrar esta austeridade? Aqui há 2 pontos que são importantes. Eu parece-me também disparatado apresentar já um plano B, quer dizer, um plano de contingência quando o orçamento ainda nem sequer está aprovado. Parece-me, mais uma vez, um orçamento feito em cima do joelho, com previsões feitas em cima do joelho. Portanto, é bom que haja, de facto, esse plano B. E depende do que seja essa austeridade, pelo que deu a entender. Uma espécie de orçamento retificativo antes de da haver o próprio aprovação do orçamento. Agora, vamos ver que austeridade é essa. Se essa austeridade for pelo lado da despesa, como parece que é, aquilo que foi anunciado, os 800 milhões, parece que são todos pelo lado da despesa, são bem-vindos. Se for um corte efetivo na despesa do Estado, a acrescentar aqueles 4 mil milhões que estão previstos até 2014, mesmo assim vai ser claramente insuficiente para aquilo que é necessário. Eu acho que o Estado, o peso que tem atualmente na economia, tem que ser reduzido em mais de metade. Não é com cortes, pequenos cortes, que o problema estrutural se resolve. E estes cortes do lado da despesa vão recair sobretudo em que setores? Eu não sei, também não sei se o próprio Primeiro-Ministro sabe. Portanto, eu acho que isso não foi explicado ainda ao Parlamento. Existe um plano B, que se prevê que seja até X, que são estes 6.800. Onde? Não sei. Francamente, não sei. Mas, de facto, tem que ser cortado, mas isso passa pela tal revisão das funções do Estado. De facto, que é imprescindível fazer. Portanto, nomeadamente, não só ao nível da Administração Central, ao nível da reforma autárquica, que já está, felizmente, em curso, mas também ao nível de setores que são críticos, e é preciso dizer isto. De facto, a saúde e a educação pesam muito no orçamento de Estado, as pessoas não querem pagar impostos, quer dizer que têm que prescindir de determinados serviços, ou então esses serviços serem direcionados a uma franja da população que não tem, obviamente, capacidade financeira para recorrer a outro tipo de serviços, sejam privados. Mas o Estado tem que ter um papel claramente menor de intervenção do que tem e passar a assumir aquilo que é o seu papel fundamental de regulador. Aliás, o próprio conceito de Estado, quando apareceu na Idade Média, a ideia de Estado era exatamente a segurança, a defesa, e pouco mais, e a justiça, obviamente, tem que ser sempre pública, pouco mais do que isso, tudo aquilo que são funções adicionais. Quer dizer, se calhar têm que ser equacionadas, se calhar é politicamente incorreto dizer isto, mas está na altura... No que toca à defesa, Portugal é um dos países que mais gasta da Europa. Mas isso tem que ser sempre uma função pública, obviamente. A defesa, a segurança e a justiça, e não há possibilidade de privatizar isso. Mas tudo o resto, o setor empresarial do Estado, o próprio ensino, a própria saúde, quer dizer, tem que ser repensado. Avelino de Jesus, este plano B e estas mais medidas adicionais que o Governo agora reclama de serem necessárias para colmatar as falhas que este orçamento possa vir a trazer, vão necessariamente refletir em mais desemprego? Necessariamente. Eu julgo que nós não podemos ser ingênuos e andarmos iludidos. Todas estas medidas vão desembocar em mais desemprego e mais recessão. Portanto, é inevitável e não vamos a lamentar-nos e, portanto, eu vejo muitos economistas... Mas mais desemprego não representa também mais despesa do próprio Estado? Claro, a parte da despesa social vai naturalmente aumentar nos próximos anos, não é? Agora, relativamente a onde cortar, eu julgo que se houver racionalidade, os cortes terão que incidir sobretudo na educação. Por várias razões, nomeadamente... A educação é talvez dos setores em que o Estado intervém onde tem havido mais ineficiência. Por exemplo, em contraponto com o setor da saúde, onde o dinheiro se gastou em larga escala, mas onde de facto houve melhorias significativas de qualidade e, portanto, o nosso sistema de saúde portanto, funciona geralmente bem e, portanto, houve, digamos, mesmo com algum desperdício, nós podemos dizer que o dinheiro foi em geral bem emprego e, portanto, os resultados são muito positivos. No caso da educação e ineficiência, é gritante. É acabar com o tendencialmente gratuito de que se falava há um ano e alguns meses por este Governo, antes das eleições, Passos Coelho tinha referido precisamente na altura sobre a revisão constitucional que era o intuito deste Executivo, acabar com essa expressão na Constituição. Eu julgo que sim, porque repare, porque no fundo a ideia do tendencialmente gratuito
deixa nas mãos dos juízes do Tribunal Constitucional, portanto, a faca e o queijo para decidir conforme bem entender, não é? Porque como interpretar uma expressão desse tipo, não é? Agora, eu insisto na minha, portanto, eu julgo que se houver racionalidade, portanto, na tomada de medidas de corte na despesa, terá que se começar efetivamente pela educação e, portanto, do meu ponto de vista, devendo nesta primeira fase e mesmo numa fase posterior, portanto, tentar preservar o máximo possível o setor da saúde, porque é mais sensível, porque socialmente é muito mais justo e porque é o setor mais ineficiente da administração pública, do meu ponto de vista. Permita-me só dizer uma coisa. De facto, muito rapidamente, estamos no limite do tempo. É que, independentemente do prestador, o serviço público pode ser prestado por um privado. E ao nível do ensino, isso também se passa. Uma universidade privada ou um colégio privado prestam um serviço público. Portanto, o serviço público não é uma coisa exclusiva do Estado. Portanto, é preciso perceber isso uma vez por todas e, de facto, acho que a Constituição tem que ser mudada. Muito obrigada aos dois pelo comentário aqui no Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo fica por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema para analisar. Até lá.